Então eu vou falar de 4 casos clínicos, tentando correlacionar a obsessão com a quiliografia, os variados tipos de obsessão. Primeiro caso... num casamento, esse casamento tinha durado 4 anos aproximadamente, se não me falha a memória. Ela engravidou aos 16 anos de idade, porque engravidou, ela casou sem que a mãe soubesse que ela estava grávida. A mãe dela era uma pessoa bem repressiva e uma mineira bem tradicional, não aceitaria nunca filha grávida, tinha ficado viúva há mais ou menos 1 ano, e o marido tinha deixado uma empresa transportador de mineração e transporte. Então essa filha ajudava ela na empresa, e essa filha engravidou e casou, acelerou lá, casou rapidamente, tal, para a mãe não perceber, e dessa gravidez ela teve uma menina. E começou a viver com o marido foi morar na casa dela. Ela não tinha muito tempo para se dedicar ao controle da filha, por causa do trabalho dela, então era ele quem fazia isso. Porque ele cuidava da filha, ele também não procurava trabalho. Os trabalhos, quando ele conseguia, nunca davam muito certo, não, porque ou o patrão não prestava, ou o salário era menor do que aquilo que ele merecia, e ela trabalhava, sustentava, ajudava a mãe no sustento da casa, trabalhar para sustentar a filha e para sustentar também o marido. A vida dela foi se arrastando assim, durante, eu acho que foram exatamente 4 anos de casada, né? E nasceu a filha, então, no primeiro ano de casada. Quando tinha 2 anos de casada, ela teve um aborto espontâneo, e no terceiro ano de casada, ela engravidou novamente e nasceu um menino. Com 4 anos de casado, o casamento já estava realmente muito... não tinha mais sentido nenhum, e ela pensou em se separar. Foi procurar a mãe. Uma coisa interessante, o marido era um sujeito muito simpático, muito agradável, e havia conquistado as irmãs dela, a mãe, né? Então, em casa, realmente, só quem perturbava o pobre coitado do cara era ela, que ficava cobrando trabalho, cobrando atividade. Então, era tida como implicante, ela não dava chance para o rapaz. Ela, uma vez a sogra propôs que ele trabalhasse com ela, ele disse que não ia trabalhar com a sogra, porque o pessoal ia falar mal, achando que ele estava vivendo às custas da sogra, essas coisas todas. Ele queria um trabalho mesmo. O cara tinha uma vida boa, realmente, sabia lidar com a vida dele, e ele cuidou da filha. A filha se grudou muito com ele, porque ele não fazia nada, ficava em casa, e a mulher, quando chegava em casa, ele saía, né? Ele ia para a cervejada com os amigos e tal, e ela foi tendo muita dificuldade. Então nasceu esse menino, mas ele não melhorou nada não, ele continuou assim, e ela acabou resolvendo separar, e foi falar com a mãe: olha, eu vou separar. E a mãe disse: não, não vai separar, porque mulher decente não separa, né? E se separar vai virar vagabundo, então você não vai separar de jeito nenhum. Começou não queria permitir que ela separasse e tal. Ela foi tentando contornar essa situação, até que as irmãs dele encontraram numa boate lá na cidade com uma outra mulher, voltaram, falaram com a mãe e tal, e aí a mãe acabou dando uma de tudo bem, né, já que ele tem isso aí, então, e aí ele mesmo acabou pedindo para separar mesmo, porque ele já estava bem enganchado com a outra lá. E aí separaram, mas aí ele pôs uma condição: eu separo, mas o menino fica comigo, né? E ela ficou meio chateada, porque ela era mais apegada até com o menino do que com a menina. A gente sabe que esses espíritos, a gente vem com umas afinizações assim com a gente, né? Mas a mãe disse: olha, o homem é melhor tratado pelo pai mesmo, né? Mais bem cuidado pelo pai. Então é melhor que o homem fique com o pai mesmo, e você já fica com a sua filha, fica dividido. E aí a mãe fez a partilha dos bens, e foi nessa, e ela ficou só com a menina. E foi nessa ocasião que ela foi me procurar no consultório para uma terapia. Ela estava bem deprimida, aborrecida, porque ela disse que não estava tolerando a filha, estava com uma série de dificuldades, sentindo que rejeitava mesmo a menina, e a coisa estava ficando complicada na vida dela. Eu fiz um tratamento psicoterápico com ela uns meses, chamei a mãe, fui tentando trabalhar um pouco a cabeça da mãe, para a mãe entender que ela era diferente dela, entender um pouco os princípios dela e tal, e ela ficou muito bem. Ela teve alta, foi embora, foi viver a vida dela. Voltou praticamente 1 ano depois, quase que exatamente 1 ano depois. Voltou preocupada, entrou no meu consultório: doutor João, desabou tudo lá em casa. Eu disse: mas o que houve e tal? Ela estava apaixonada por um homem casado, né? E aí foi um rebu danado dentro da casa dela. Ela foi lá nesse dia, eu comecei a conversar com ela. Ela voltou mais 2 dias, e no final
do terceiro dia que ela foi lá, ele disse, olha, não vou voltar aqui porque você está querendo que eu me afaste do cara, e é uma paixão muito grande, eu não vou fazer isso e tal. E aí se mandou e foi cuidar da vida. Eu não devo ter sido muito hábil, devo ter ficado um pouco ansioso com o rolo lá. E tudo bem, e ela sumiu, voltou 1 mês e meio, 2 meses, por aí assim, aí conduzida pela mãe. Estava num estado de completo desespero, completamente obsidiada, falando sem parar, dizendo apenas ameaças, num estado de agressão muito forte. Ela era uma pessoa muito delicada, muito fina, e estava bem agressiva, bem violenta, falando até umas palavras que ela habitualmente não usava, umas palavras bem baixas e tal. E aí me bateu a curiosidade, como eu disse a vocês, não faço quiligrafia com seriedade, eu faço com curiosidade, então eu xeroquei o dedo dela, eu costumo dizer que xeroco, né? Se vocês forem perceber, nós temos um campo de energia da paciente, que é isso aqui, com coloração amarela. Isso normalmente tem uma relação muito grande com o estado de trânsito, com a situação mediúnica dela. Aqui tem uma passagem de energia para alguma outra entidade, um outro ser qualquer, e aqui tem a manifestação da presença desse outro ser que vem sugando essa energia, por isso que o resto da quiligrafia dela está só esse buraco negro, né? Essa é a imagem do que a gente poderia compreender como obsessor. Na anamnese que eu fiz junto com a mãe dela, ela estava realmente envolvida com esse homem casado, e soubera, mais ou menos um mês antes, que a mulher do cara tinha feito um despacho, uma série de despachos para ela, num terreiro e tal, para largar o marido, aquelas coisas que acontecem, né? E ela começou a ficar impressionada com aquilo, começou a largar os afazeres domésticos, elas são muito católicas, são muito religiosas. Quando ela chegou nesse estado, eu propus à mãe dela que ela tomasse uns passos, uma coisa, a mãe deu um pulo desse tamanho, quase que caiu para trás, me passou uma descompostura, e eu disse, não, eu usei a palavra passo porque eu sou espírita, mas a senhora leva lá na igreja para imposição de mãos, essas coisas todas e tal. Aconselhei que ela voltasse, que a mãe dela fizesse com que ela voltasse aos sacramentos da Igreja Católica, que frequentasse lá a religião dela como de hábito, que buscasse o socorro de uma senhora lá do movimento carismático, que fazia imposição de mãos e curava lá em nome do Espírito Santo. Ela já estava um pouco conhecida lá, a senhora procura por ela lá na Igreja de Fátima e tal, que ela vai receber a imposição de mãos e tal. E ela foi, e mandei que usasse água fluidificada à noite, depois da prece. Fiz a prescrição católica dela lá, de socorro religioso, porque ela precisava, né? E depois falei, olha, nem eu que sou espírita, acredito tanto nesse negócio de trabalho e tal, como é que vocês vão acreditar e tal? E a mãe levou. Faz favor, filho, passa o outro. Pode passar o outro slide. Então, e essa moça voltou 1 semana depois, assim, né? Com a aura, bom, ela voltou completamente equilibrada, penteadinha, né? Vestida direitinho e tal, claro, né? Sem aquele processo obsessivo que ela estava, e com a aura completamente organizada, bem. Aqui tem alguns sinais de intoxicação por causa de fumo e café, essas coisas todas, mas também não interessa essa gente aqui. Então, ficou curada, ficou bem. Essa moça largou aquela relação com aquele homem casado, até porque ela estava só fascinada mesmo com ela. Depois ela teve realmente encontrou um outro companheiro, com quem ela já tem 2 filhos, os 2 vivem em perfeita harmonia, numa vida familiar tranquila e tal. A única queixa que ela tem, ou que tinha, né, no último contato direto que eu tive com ela, é que ela não podia frequentar os sacramentos, porque ela vivia como adúltera, né? Mas eu também resolvi isso para ela, que eu conversei com o padre lá, e ele quebrou o galho para ela. A igreja tem lá as rotinas dela, tem lá os princípios dela, né? Mas ela também tem a parte dela humana e tal. Quando o médico vai procurar e vai conversar sério, olho no olho, normalmente eles conseguem perceber o sofrimento do indivíduo e abrem exceções e essas coisas todas. Não foi a primeira vez que eu procurei esse padre já fez terapia comigo também, então eu tenho ele mais ou menos, né? Eu tenho ele mais ou menos preso, né? Então, vamos lá. Esse é o primeiro caso. O segundo caso já vai começar a complicar, a gente já vai entrar no campo da psicose. Apareceu no meu consultório, eu perdi o horário completamente. Pô. Me apareceu um rapaz, eu estou preocupado, que eu quero ver se eu falo os 4. Ele apareceu no consultório com 27 anos de idade, era um estudante de medicina, quartanista, e vinha com o diagnóstico de psicose
de esquizofrenia hebefreno-paranoide. Veio encaminhado por um colega psiquiatra que tratava dele para que eu começasse a tentar uma terapia, porque o caso era muito grave e só a medicação usual não vinha respondendo bem. Ele vinha usando Aldol, Quineton, Neosine, Equilide e Carbolítio na época. Eu acho que era por isso que não estava dando muito certo. Aí eu comecei a tratar dele, comecei a fazer o tratamento. A história desse rapaz era a seguinte: está tudo diferente do que está escrito, mas está tudo escrito lá bonitinho. Ele nasceu numa família muito humilde. Eu vou botar o caso ao contrário, para fazer logo a história completa e a gente entender tudo de uma vez. Então, ele nasceu numa família humilde, bem humilde, o pai sem muita condição de receber educação, mas era um rapaz profundamente inteligente, estudioso, caprichoso nas suas coisas. Então, ele foi o primeiro aluno no primário, no segundo grau, e formou no segundo grau, e o pai era motorista de ambulância no hospital, e ele aí não podia mais estudar, porque não tinha mais condições para estudar daí para frente. O pai arrumou um serviço para ele de auxiliar do técnico de enfermagem no plantão noturno da ala de psiquiatria desse hospital. Então ele começou, o técnico fazia medicação, essas coisas, e ele funcionava mais policiando os pacientes, para ver se estava todo mundo dormindo, se não tinha doente fumando na cama, sedado, essas coisas que acontecem no hospital psiquiátrico. Ele ficava só vigiando mesmo, né? Só que, assim que ele começou a trabalhar lá, começou a demonstrar que tinha grande habilidade para trabalhar com os pacientes. Conversava muito com eles, lidava muito com eles, os pacientes adoravam o cara. De noite ele sentava no refeitório, batia longos papos com eles. Uma conclusão, ele foi melhorando, tomou o trabalho do técnico e puseram auxiliar com ele, né? E ele, um médico do hospital, ficou muito impressionado com essa facilidade que ele tinha de lidar com os pacientes e tudo. Por que você não vai ser médico? Isso não posso, porque não tem nem dinheiro para tentar ser. Eu pago para você. Pagou um ano de cursinho, ele fez um ano de cursinho, e depois desse ano de cursinho ele fez vestibular e passou em primeiro lugar. Ele só podia passar na faculdade lá em Pouso Alegre, porque tinha que trabalhar onde morava, né? Não tinha condições de se manter fora. Então ele passou em primeiro lugar no vestibular lá, e foi o primeiro aluno no primeiro e no segundo ano da faculdade. Quando ele passou para o terceiro ano da faculdade, começou a ter dificuldade na cadeira de clínica médica, e no segundo ano ele teve psicologia médica. Então ele começou a fazer uma série de observações dos pacientes do hospital psiquiátrico onde ele trabalhava. Ele tinha uma preocupação fundamental, que ficava todo mundo muito impressionado com ele, que era achar na doença mental a base orgânica dela. Devia existir alguma coisa no corpo, alguma coisa no funcional do indivíduo capaz de produzir a doença mental nele, né? E ele se preocupava muito com isso, investigava muito isso, e os médicos achavam muito interessante aquilo ali, né? E ele vivia bem ali. Só que no terceiro ano, então, ele começou a decair, começou a ter dificuldade, e passou para o quarto ano deixando uma dependência de clínica médica, e aí já não estava muito bem, já não conseguia reter a matéria, já não ia bem no próprio serviço no hospital, estava ficando um pouco excitado, cansado e tal. Diagnosticaram um estresse, porque há muito tempo que ele não tirava férias do hospital. Ele vendia as férias para comprar livro de medicina. Então, eles acharam que era um estresse, deram um afastamentozinho para ele, mas ele voltou desse afastamento em completa atividade delirante, alucinatória, entre aspas, né? E aí teve que ser realmente afastado do trabalho, começou a ser tratado, repetiu o terceiro ano, aliás, perdeu em todas as cadeiras do quarto ano também, e em dezembro, numa situação dessa, eles encaminharam para o consultório. Eu peguei esse paciente, comecei a tratar dele, e 3 meses depois eu já estava com uma quantidade bem menor de medicação, ele com um bom controle clínico e a gente fazendo a nossa terapia tranquila. Fui procurar o diretor da faculdade de medicina, porque percebi que ele ia ser jubilado. Ele não tinha condições de terminar aquele ano letivo do jeito que ele estava, no estado mental em que ele se encontrava. Mas o diretor da faculdade achou que era melhor ele sair mesmo da faculdade, porque era melhor ficar um louco na rua do que um médico louco e tal. E aí de qualquer maneira, eu fiz um atestado, fiz uma declaração, fiz um laudo, e chamei o pai dele e disse: leve esse laudo ao hospital, à faculdade, para que ele seja afastado do curso, porque senão ele vai perder o curso dele. Mas ele disse ao pai que ele era muito melhor e conhecia muito mais e sabia muito mais do que aquela cambada de burro daquela faculdade. Que se ele ficasse um mês lá, ele era capaz de tirar aquele curso de letra. E o pai rasgou o que eu dei e não foi tomar providência, e ele foi jubilado da faculdade. E aí eu comecei no tratamento, comecei a perceber que se eu não tivesse um socorro religioso, eu não ia chegar em lugar nenhum.
Chamei então a família no consultório, pai e mãe, e foram os dois lá e eu disse, olha, eu sinto muito, mas ele precisa de uma assistência religiosa, porque só assistência médica que eu estou dando, mesmo com assistência psicoterápica, a assistência psicoterápica, ela é uma forma de doutrinação, né? Só que é a doutrinação do espírito que está sob o processo da terapia. Nós estamos doutrinando aquele espírito. O obsessor, ele vai tomando carona nessa obsessão que a gente faz. Mas eu não posso conduzir um trabalho de terapia, de psicoterapia, diretamente em cima do Evangelho. Eu posso jogar o Evangelho no meio dele, sempre que eu tenho chance disso aí. E um caso de obsessão assim, tem que ser Evangelho no bruto mesmo, daquele tipo lá do Chico Xavier, né? Batendo na cabeça, né? Então eu chamei a família e disse, olha, se ele não tiver assistência religiosa, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? E aí o pai era ex-seminarista, ele fez o segundo grau no seminário, que era uma forma que ele teve de estudar, sem ter grana, mas ele manteve os princípios religiosos. Ele não frequentava igreja, ele não rezava, ele só jogava truco e dirigia ambulância. Mas ele tinha os princípios religiosos dele e ele falou logo, espiritismo eu não vou aceitar. Só que a mãe desse rapaz, uma pessoa admirável, mas admirável, ela era católica daquelas de terço, todo dia. Mas quando eu comecei a expor a situação do filho, ela disse, aonde o senhor pode ajudá-lo? Eu disse, no centro. Então eu vou lá, doutor. Eu não posso acreditar nas coisas que o senhor acredita. Mas pelo meu filho, eu sigo o caminho que o senhor indicar. E lá foi ela, né? E aí ele começou a melhorar. Eu indiquei para ele 2 reuniões por semana no centro. Uma reunião em que nós fazemos estudo do livro dos Espíritos e depois tem uma sessão de passe. E uma outra reunião em que nós fazíamos uma preleção evangélica, e na segunda parte da reunião a gente tem as nossas reuniões mediúnicas. Tem passe e depois as nossas reuniões mediúnicas. Então ele ia nas duas, ele ia na reunião de estudo e depois ia nessa reunião e saía depois do passe e a gente ficava na reunião mediúnica. E com isso eu comecei a encontrar os companheiros de obsessão dele, né? Esse rapaz tinha um espírito se manifestou numa revolta muito grande. E foi esse espírito que me contou a história toda. Não eram só esse obsessor, ele teve vários, mas os outros até a gente conseguiu contornar com uma certa facilidade, mas esse espírito a gente não conseguia muita coisa com ele. Esse rapaz desencarnou na Segunda Guerra Mundial, ele era um médico psiquiatra, foi um médico psiquiatra brilhante na década de 30 na Europa, era considerado um expoente da psiquiatria e era organicista, ateu, materialista. Então, quando estourou a guerra na Alemanha, e ele soube pelos colegas médicos na Alemanha que eles estavam podendo utilizar os prisioneiros judeus para fazer experiências médicas, ele se apresentou voluntariamente para o exército do Terceiro Reich para fazer pesquisas de doença mental nos prisioneiros. E ele estava fazendo isso com um prisioneiro de guerra, não um judeu, mas um prisioneiro de guerra, porque a pesquisa dele estava muito interessante, e esse prisioneiro de guerra estava num estado de ira terrível, e eles sofreram um bombardeamento, e ele desencarnou junto com esse prisioneiro. Ficaram alguns anos, os dois juntos, ligados a esse ódio na erraticidade, e depois ele foi beneficiado com essa reencarnação, foi afastado da pátria dele, foi mandado para o Brasil, para uma família humilde, lá num cantão de Minas, para ficar quieto e poder se reorganizar e se afastar da quantidade de obsessores que ele tinha. E ele estava conseguindo mais ou menos fazer isso, até que ele chegou novamente ao campo da medicina. E aí ele começou a ser identificado pela procura das questões médicas que estavam surgindo dentro dele, e esse obsessor o encontrou. Eu consegui trabalhar com ele uns 2 anos, ele ia melhorando, piorando de vez em quando, melhorando, como são esses casos, que são casos muito graves, né? Mas chegou um determinado momento, ele parou de frequentar o centro. Ele ainda ia no consultório, mas ele não queria mais ir no centro. Ele tinha 2 tios doentes mentais, irmãos da mãe dele, que dependiam da mãe dele, e esses 2 tios, nessa ocasião, os 2 tiveram alta do hospital ao mesmo tempo, eram 2 esquizofrênicos processuais, e ela tinha que dar muita atenção a eles, ela não podia sair à noite para levá-lo do centro, ele parou de ir, eu chamei o pai, os médicos do hospital disseram ao pai que aquilo era baixaria, que ele estava se metendo num caminho pior ainda, que era o espiritismo, emprestaram os livros de gnose para ele ler, para perceber o que estava acontecendo. Eu tive que chamar o pai e dizer, olha, esses médicos embrulharam teu filho e mandaram para cá.
Se eles têm uma religião e um processo para ajudar mais do que eu transfiro para eles de volta, né? Mas o senhor leva o filho lá. O que eles não podem é ficar nessa irresponsabilidade de condenar alguma coisa que eles não conhecem, sem assumir a responsabilidade de tratar. Então ele foi se arrastando comigo, mas o pai não levava realmente no centro, ele não ia por conta dele, para ele ia ser muito difícil conseguir chegar lá, e ele acabou, num determinado momento, dizendo: eu largo o tratamento também. E eu marquei com ele: então você vai pela última vez no centro, ainda tinha esperança de conseguir pegar esse obsessor pelo pé, né? Às vezes a gente embarca em umas fantasias dessa, né? E estava desesperado que aquela noite o danado aparecesse lá. Chamei o pai, liguei para o pai durante o dia e falei: leve ele hoje lá, porque hoje é o dia. Estou sentindo que hoje é o dia. Só que ele sente tudo errado, né? Bom, e passou a primeira parte da reunião, ele não apareceu, começou a reunião mediúnica, e eu estava muito sofrido e muito preocupado, e comecei a atazanar a reunião, porque a cabeça da gente não se consegue se concentrar, e num determinado momento da reunião, o mentor interrompeu, me chamou à parte e disse: olha, para com isso, que você está atrapalhando todo mundo. Quem te deu o direito de achar que é salvador dos outros? Você pode ser, no máximo, um instrumento para lançar semente. E como esse instrumento, você trouxe esse espírito aqui para ganhar umas sementes de evangelho. Na eternidade dele, na imortalidade dele, um dia essas sementes vão servir de alguma coisa. Agora, trata de ficar no teu lugar e trabalhar, que você precisa disso para salvar o teu. E aí eu voltei para o trabalho, tomei essa lição e entendi. Então, por favor, passa uma outra foto. Essa foi a primeira foto que eu fiz desse rapaz no consultório. Repara, uma quinografia perfeita, irradiando uma corona lindíssima, olha. Só tem os sinais de intoxicação das medicações que ele usava, mas ele está mais equilibrado, com a aura mais equilibrada do que estaria a minha, né? Então, um caso de obsessão grave, profunda. Passa outra, por favor. Essa outra eu fiz quando eu comecei o contato com o obsessor dele. Repara, ele está em transe mediúnico. E ele não saía mais. Todas as outras fotos dele que eu tenho são nessa foto perfeita, de um transe mediúnico quase que perfeito, né? Por quê? Porque é uma obsessão completa, de subjugação ali, de ligação entre os dois espíritos. Não é uma obsessão, é um convênio de ódio e vingança estabelecido entre os dois. Um verdadeiro convênio. Um não vive sem o outro. Os dois estão nessa simbiose aí, e vai ser preciso muito evangelho, muita história entre os dois, para os dois conseguirem sair disso. Eu acredito até que esse prisioneiro, que estava na mão dele lá, carregado de ódio, essas coisas todas, talvez não fosse nem o primeiro encontro que tivesse com ele. Esse espírito falava dele com tanto ódio, porque os outros que ele sacrificou lá também tinham ódio, mas conseguiam compreender, se tocavam. Mas o ódio era tão grande, que eu tenho a impressão que eles já eram até companheiros antigos. E aí resolveram que aquilo era uma forma de obsessão. Uma família espírita, começaram a fazer tratamento de desobsessão dele, não deu muito certo, não o levaram para a psicologia. E ele foi crescendo e tal, aos 15 anos, aos 12 anos, ele começou a fazer uso de droga. Aos 13 ele já estava bebendo um pouco. Aos 15 anos ele engravidou uma moça com quem casou. E essa moça tinha sido noiva de um rapaz que havia suicidado. Então ele começou a destratar essa moça, ele bebia cada vez mais, usava droga cada vez mais, começou a maltratar muito a moça, e aí eles descobriram que devia ser obsessão do ex-noivo da moça, né? O ciúme dele com a moça. E aí começou a história dele, ele foi para o meu consultório, para receber socorro, porque ele estava completamente intoxicado por droga. Eu comecei a medicar, comecei a tratar dele, mas a família disse: não, é só para o senhor medicar, para ele poder ir no centro para fazer o trabalho de desobsessão, porque isso é obsessão do ex-noivo. E ele ia para o centro, no centro ele melhorava, ficava uns dias sem usar droga, depois ele voltava, e essas coisas, e eu falando para a família: olha, vocês me desculpem, eu não sou espírita de berço como vocês, não entendo tanto, mas esse rapaz precisa de assistência médica, isso é doença. Os obsessores que aparecem com ele são obsessores porque ele bebe, usa droga, e atrai alguns que estão ali precisando, e o preço da droga está caro aqui e lá. Então, não é um obsessor dele, não é uma obsessão causando isso. Esse espírito precisa de um tratamento, esse espírito está muito mal, como ser, como indivíduo e tal.
E ele começou, na última vez que ele foi no consultório, já estava, quer dizer, ele não ia no consultório, ele só ia assim, ele internava, desintoxicava, aí quando ele começava a beber, ele ia, mas não voltava, ele ficava, bebia, aí de repente internavam, e aí ele volta. Mas era sempre assim, ele vai no centro e cura. E eu dizia, mas não cura, porque se ele curasse, ele não ficava voltando aqui. Vocês não estão percebendo, ele não está sendo tratado. Ele está indo no centro, afastam esses espíritos ocasionais, como ele ficava se sentindo um pouco melhor por causa dos passos da reposição fluídica dele, essas coisas todas, e depois voltava ao vício todo, tinha que pegar e tratar o homem como espírito mesmo, o espírito dele estava perturbado. Não tinha exatamente. E aí ele começou a ficar deprimido, começou a falar de se matar e se matou mesmo. E na noite que ele se matou, a mãe ligou para me comunicar que ele tinha se matado, falando assim, tá vendo, doutor João? Não falei que o obsessor ia acabar com ele? Ele disse, pois é, tá vendo? Agora vamos rezar para esse obsessor, tadinho, porque ele ainda tem mais esse crime aí nas costas. Mas a foto que ele dele, então, essa foi a primeira que eu fiz, repara. Não tem processo de obsessão, apesar desse campo aqui, mas esse processo de obsessão, repara que não é ligado, tem uma linhazinha de demarcação. Isso são esses obsessores que vêm por causa da bebida, por causa de droga, por causa dessas coisas. São esses companheirinhos que a gente vai passando na rua e eles se juntam em função do pensamento da gente, né? Agora aqui tem a lesão, ó, a intoxicação, a depressão, o quadro mais grave dele. Pode passar outro, por favor. Né? Isso... foi no momento em que ele tinha se submetido a um processo desse de tratamento do centro, lá, com os passes e tal, e tinha dado uma equilibradazinha, tá vendo? Ainda tem um monte de sinal de intoxicação, mas ele estava até meio equilibradozinho. Era um processo de obsessão. O quarto caso, agora eu vou acelerar assim... Irene, tadinha, ela anda com movimentos espásticos na rua, e com vozes desesperadoras, dizendo absurdos a respeito da moral dela, dentro da cabeça dela, claro, mas com a percepção de que parece que metade da cidade sabe daquilo, vive. Começou a tratar comigo, nós começou a fazer terapia, começou a se equilibrar, e eu levei ela para o centro, e ela ia muito bem, até que a irmã descobriu que ela estava indo para o centro, e eu saí de férias. Quando eu voltei de férias, encontrei uma carta da irmã, dizendo que uma pessoa tinha arrumado atendimento para ela com um médico na outra cidade, não sei o que ela não queria perder a chance, mas que ela voltaria, depois nunca mais voltou. Irene vai semanalmente no meu consultório, só para sentar, bater um papo comigo, e às vezes me pede um passe. E quando ela me pede um passe, eu dou o passe nela, mas não posso fazer leitura de evangelho. Eu sou proibido por ela e pelas vozes que atormentam a cabeça dela de fazer leitura de evangelho. Porque leitura de evangelho é coisa de espiritismo, e aí ela não quer saber, né? E as irmãs a abandonaram, ela agora mora sozinha, totalmente só, e a única pessoa com quem ela conversa de vez em quando sou eu. Invade meu consultório exatamente quando eu estou mais ocupado, quando eu estou mais enrolado, e acho que vai ser a minha companheira essa vida aí desse exercício de atendimento gratuito para ir pagando as dívidas que eu devo ter acumulado lá dentro. Muito obrigado.